Graça e paz, bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista do Centenário. É um grande prazer, né, estarmos conectados aí num só objetivo, né, de estar louvando ao Senhor, de estar engrandecendo o nome do nosso Deus, junto com você, aí aonde você está, né, cada um em seu lar, mas unidos num único propósito, né, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nós vamos fazer uma oração neste momento e pedindo para que o Espírito Santo de Deus e para que você também abra o seu coração e permita que Deus fale com você através da palavra, através dos louvores que serão entoados. E nós vamos orar neste momento, então. Vou pedir para que você, onde você estiver agora, se coloque aí em conexão com o Senhor, para que juntos possamos estar em sintonia com Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permite, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, estarmos unidos, ó Deus, como igreja, ó Pai, para que, ó Pai, possamos estar juntos, louvando o Teu nome, ó Pai, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigada, Senhor, porque podemos, ó Pai, utilizar meios, ó Deus, para, ó Pai, estar nos vendo, ó Deus, estar, ó Pai, podendo, Senhor, ouvir a Tua voz, ó Deus, através dos servos, através dos louvores. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre a Tua igreja, sobre todos aqueles, ó Pai, que são os Teus filhos, ó Deus. Muito obrigada por este cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido, Senhor, em nossas vidas, ó Deus, todo tipo de provisão que nós necessitamos. Muito obrigada, Senhor, por isto. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dispensado sobre nós. É isso, Senhor, que nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar também a ouvir um pouquinho aqui de um versículo que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 12. Ele está bem no finalzinho do versículo 12. E ele diz assim, 1 Samuel 7, versículo 12. Até aqui o Senhor nos ajudou. Olha que bênção, né? Esse versículo eu vou ler novamente. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor tenha nos ajudado em todo o tempo. Tem ajudado a sua família a se manter de pé, tem ajudado a você a estar mantido, né, com a sua mente, né, conectada com Ele, né, fazendo com que todos os seus pensamentos sejam ligados a Deus, sabendo que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas esse cuidado que Ele tem dado para cada um de nós, né? Então, temos recebido dEle toda essa ajuda. Isso é tremendo, nós somos privilegiados por isso, porque somos chamados filhos de Deus, temos esse grande privilégio. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, para a glória e honra do Senhor. Nós também estamos já com os nosso chat aberto. Então, durante toda essa transmissão, você pode estar conectado lá com o nosso chat, que é ao vivo, colocando ali os seus pedidos de oração, também os seus agradecimentos, para que logo mais no final deste culto, nós possamos estar colocando todos eles diante do altar do Senhor. Colocando a vida da sua família, a vida de pessoas que necessitam, conhecidos, podem colocar lá que o chat já está ao vivo, e nós iremos, no final, né, orarmos em seu favor. Neste momento, nós também vamos estar ligados também em comunhão, em adoração, e vamos estar ouvindo o louvor, né? Nós vamos estar adorando ao Senhor. Da onde você está, do seu lar, né? Você pode estar adorando ao Senhor neste momento, e vou convidar aqui a equipe de louvor para estar engrandecendo ao Senhor e adorando ao Senhor. Adore junto conosco aquele que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Essa é a hora da adoração. Venha agora do jeito que você está, da maneira que você está aí, com o teu celular na sua mão, sentado na tua sala, na tua cama, não sei onde você está, mas venha para a adoração. Esta é a hora de adorar o Senhor.
É agora. Então louve a Deus conosco. Vem. Essa é a hora da esse Senhor a quem você foi convidado a adorar, você foi convidado a estar na presença dEle, é o Senhor que cuida de você, que tem um amor que é infinito por você, que cuida de você e que te busca, onde você estiver, para te dizer: eu sou o teu Deus. Este amor ousado, impressionante e infinito é o amor do Senhor por cada um de nós. E nós podemos desfrutar todos os dias deste amor. Nós éramos como ovelhas perdidas, mas Ele veio para nos salvar e nos dizer que o amor dEle cura todas as feridas e salva todos os pecados. Sobre mim.
não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, não merecê-lo, mas se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, depois que se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Nós também estávamos em campanha este mês em específico e também de uma forma bem especial sobre a campanha de missões nacionais, né? Temos esse grande privilégio de ser participantes dessa obra, né, de contribuir, de orar pelos missionários que estão no campo, falando do amor de Deus para aquelas vidas que ainda não conhecem. Então, nós estamos encerrando hoje essa campanha, mas não deixemos de orar por essas vidas, por esses missionários, né? Estivemos colocando os estados do Brasil diante do Senhor, as suas necessidades. Então, continue, né, orando por essas vidas que tanto necessitam da nossa oração. A você que contribuiu de alguma forma, seja ela em oração, seja ela em contribuição, Deus abençoe ricamente a sua vida. Continue sendo mantenedor dessa obra, né, para que ela não pare, para que ela não cesse, para que o Evangelho seja anunciado a todas as nações, até que o Senhor venha. Este domingo é um domingo muito especial, né? Nós comemoramos o Dia dos Pais. E não teríamos como deixar de passar em branco essa data, e por isso que nós também nos preocupamos em lembrar de uma forma muito simples e singela, mas uma pequena homenagem que nós da igreja e dos filhos, né, que compõem esse ambiente de toda essa unidade, fazer uma pequena homenagem para você que é pai, que faz parte desse corpo, né, que você receba esse carinho e essa homenagem singela que nós dedicamos
para cada um de vocês. Que Deus os abençoe ricamente, que vocês possam ser instrumentos de Deus no seu lar, que vocês possam ser direcionados pelo Senhor, em todo o seu proceder, em todas as suas ações, para que vocês sejam reconhecidos nessa nação como homens de Deus, homens que são aperfeiçoados dia após dia pelo Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa usufruir todos os dias da presença do Senhor na sua vida e que a obra que o Senhor iniciou nela, ela possa ser completa no nome de Jesus. Deus te abençoe e um feliz Dia dos Pais. Agora chegou o momento de nós ouvirmos o recado de Deus para os nossos corações, né? E nós vamos ouvir através do servo do Senhor, o pastor Adriano, que trará uma mensagem vinda do coração de Deus para os nossos corações. Ouça atentamente aquilo que o Senhor tem para te dizer e abra os seus ouvidos espirituais, porque Deus quer falar ao seu coração. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje, obviamente, estou retornando de um período de descanso com a família e, graças ao bom Deus, pudemos recobrar ali as nossas forças, as energias para trabalharmos, né, por mais um período para o reino, para a honra e para a glória do nosso Deus. Agradeço já aqui a todos aqueles irmãos que estiveram lembrando da nossa família nas suas orações, por aqueles que nos apresentaram diante do altar do Senhor. Graças ao bom Deus, nós fomos bem, permanecemos bem e retornamos muito bem, né? Todos com a graça e a misericórdia do Senhor, com saúde, né? E com o ânimo redobrado para as atividades, né? Confesso que já estava com saudade das câmeras, estava com saudade de vocês, né? Desse momento memorável que nós separamos para preparar a palavra, para anunciar a palavra, para gravar essa palavra para que ela adentre ao seu lar. E hoje, um domingo, sem dúvida nenhuma, muito especial, né? Especial porque é um dia de celebração, é um dia de celebração para a família e talvez você hoje teve um momento especial de estar com o seu papai, com a sua família, celebrando como eu tive o privilégio, como eu tive a oportunidade. E eu, obviamente, não poderia, em hipótese alguma, deixar passar este momento célebre e especial nesse domingo, nessa noite. E certamente, fazendo alusão a esse dia de celebração e comemoração, hoje
eu quero trazer uma mensagem que cale ao meu e ao seu coração e que de repente mexa com a sua vida, mexa com as suas recordações. E eu quero, sem dúvida nenhuma, falar algo especial a respeito desse dia que nós celebramos. Para alguns talvez seja apenas mídia, talvez seja comércio, mas nós já aprendemos a ressignificar essa data. E sim, entender que o dia dos nossos pais são todos os dias, né? Mas celebrar um dia em especial, ter um momento em especial, para nós trazermos à memória as nossas recordações, tudo aquilo que nós vivemos, não existe nada mais gostoso do que estar no seio da família e viver esses momentos especiais. E pensando nesse inteirinho, preparando a mensagem para este domingo à noite, eu trago uma temática muito abrangente, mas eu quero, de uma forma, mitigar, resumir e trazer um pouquinho da cerne daquilo que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse Dias dos Pais. E eu escolhi como tema dessa noite, trago à memória os melhores momentos e recordações com o meu pai. Lá no Salmo 139, verso 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E aqui, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus faz alusão ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai, Pai de todos os pais, Pai de todos os filhos. E hoje eu quero fazer, sim, um paralelo sobre as ações do teu Pai terreno com as ações do nosso Pai celeste. Como forma introdutória, né, uma vez que hoje é o Dia dos Pais, eu não posso, em hipótese alguma, ignorar de que sua presença aqui nessa noite, talvez sentado aí na poltrona da tua casa, talvez sentado no teu sofá, talvez sentado na cabeceira da tua cama, a sua presença aqui nessa noite é resultado da existência de um pai. Talvez seja controverso para alguns falar sobre a figura paterna, porque talvez houve ausência na formação, na educação. Em nossa sociedade atual que nós vivemos, não é incomum as famílias monoparentais. Talvez, por conta disso, talvez você tenha crescido sem a presença dessa figura paterna. Talvez a motivação também tenha sido a separação, tenha sido a morte. Sim, a morte, que é algo natural, e ela é, sem dúvida nenhuma, parte das nossas certezas. Talvez tenha levado o seu papai querido. Talvez a distância. Isso mesmo. Talvez a distância interestadual, talvez a distância transcultural, talvez o teu pai esteja em outro estado, talvez ele esteja em outro país, né? Enfim, talvez algumas dessas distâncias talvez tenham impedido com que você estivesse vivenciando a presença, mas em hipótese alguma, deixar de vivenciar a memória ou as lembranças daquilo que você tem em relação ao seu pai. Enfim, alguns hoje puderam estar celebrando. Celebrar talvez na proximidade ou talvez celebrar na distância, mas certamente nós pudemos celebrar. Para aqueles que possuem os seus pais ausentes, como eu citei anteriormente, talvez pelo abandono ou pela falta de maturidade em assumir uma responsabilidade, talvez você fale, puxa, hoje não tem nenhum sentido o Dia dos Pais. Sim, ele tem também um sentido para a sua vida, porque você não pode, em hipótese alguma, dizer que não possui pais, pois eu imagino quantos pais do coração passaram por sua vida. A ausência referencial talvez tenha sido notada, mas penso que talvez a ausência afetiva não faça parte da tua vida. Seja pelas mães, que talvez se tornaram verdadeiras pães,
né? Há um termo que a gente utiliza para mães que assumem as responsabilidades paternas, ou talvez por tios, e como não dizer, talvez por alguns amigos próximos à sua família, que com o coração deram a você todo esse legado de sentimento, de carinho, de afeto e de amor. Para os que, infelizmente, isso é uma realidade, sepultaram seus pais, mas tiveram a oportunidade de conviver, serem corrigidos, serem acalentados, e certamente, em algum momento, talvez, protegidos por conta das suas limitações, de não poder imaginar tal reação diante de uma determinada adversidade, não ter condições de encarar ou ter forças, e foram protegidos por esses pais, e também, né, simplesmente o pai se fez presente, talvez ele te livrou, talvez ele te supriu, com certeza ele te amou, e na sua memória há as recordações de cada um desses instantes e desses momentos. Para aqueles que ainda possuem o privilégio de ter a presença paterna, de ainda ouvir a voz, os sábios conselhos, as experiências e talvez até a vara da correção ainda, ok? Eles não são mais privilegiados que você, muito pelo contrário. A certeza que todos nós possuímos e que nós temos é que nós fomos gerados da parte do Senhor, mas fomos gerados da parte dos nossos pais. E em determinado momento nós tivemos a presença deles em nossa vida. Seja os sanguíneos ou os de coração, mas eles se fizeram presente na minha vida e na sua vida. Então hoje, nessa noite, quero trazer à sua memória lembranças daqueles que fazem ou fizeram parte da sua vida, ou mesmo partindo, ainda sejam parte integrante do teu coração, parte integrante dos teus conceitos, da tua moralidade, das tuas escolhas, e ainda se faz presente na tua vida. Espero ainda, nessa noite, salientar aqui a apresentação de um pai que certamente eu poderia citar como o pai de todos os pais e pai de todos os filhos, que sua presença não apenas nesse momento de nossa vida, mas para toda a eternidade, sem dúvida nenhuma, se fará presente. Certamente, eu estou dizendo a você que esse Pai é o nosso Deus, o Criador da vida e conhecedor de todos os nossos dias, antes mesmo de você nascer, como foi registrado pelo salmista. E aqui no Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, preste bastante atenção nessa visão desse Pai Criador a respeito da minha vida e da tua vida. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu louvo a Deus por saber que Ele é meu Pai e que Ele me conhece antes mesmo de que eu pudesse respirar o primeiro oxigênio desta vida. Eu louvo a Ele por Ele ter dado o privilégio a meu papai, a mamãe, ao meu pai, a minha mãe, talvez ao teu pai e à sua mãe, de terem concebido e ter dado a nós vida. Eu louvo a Deus porque Ele, como um Pai eterno, se faz presente no meu dia a dia, no teu dia a dia, dentro do nosso cotidiano. Eu louvo a Ele porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. E por Ele conhecer quem nós somos, né, é que Ele nos dá essa oportunidade, esse privilégio de celebrarmos nesse dia, não apenas a existência das nossas vidas, mas a existência dos nossos pais, e principalmente a existência desse Deus.
Então, pensando, eu separei aqui pelo menos 3 detalhes que eu gostaria de trazer à sua memória, trazer à sua lembrança, a respeito de detalhes que fazem parte do meu e do seu cotidiano e que vai fazer com que nós nos lembremos dos nossos pais. O primeiro detalhe que eu gostaria de trazer a você nessa noite, quero trazer à sua memória a instrução. Olha o que diz lá em Provérbios 15, verso 5. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão, ou numa outra tradução, a instrução, revela prudência. Quero trazer à sua memória as instruções que os seus pais tiveram a oportunidade de fazer a cada um de vocês. Lembrar dos conselhos, aquele tete a tete em que muitas vezes ele sentou com você, né? Seja o teu pai sanguíneo, seja o pai do coração, que sentou com você, olhou nos seus olhos e deu alguma diretriz para a tua vida. Quero lembrar junto com vocês daquelas conversas informais, onde em algum momento, de repente, em um bate-papo veio o sorriso, ou talvez também tenha havido a tristeza, ou simplesmente tenha tido momentos de reflexão de alguma situação que foi apresentada a você, alguma experiência que ele viveu anteriormente como filho, e que de repente naquele instante de informalidade, ele trouxe algo precioso para o seu processo de formação, para a história da sua vida, para a história da sua família. Quero lembrar você e trazer à sua memória os direcionamentos de instrução que ele te deu, para que os caminhos que você trilhou até os dias atuais fossem mais fáceis de ser seguidos. Quantas vezes os nossos pais facilitaram a nossa caminhada, o direcionamento, as decisões, a escolha. Eu não posso esquecer também que talvez em alguns momentos o seu pai foi um facilitador do teu futuro. E quantos são os detalhes que de repente você hoje vive, que você traz à tua memória e fala, puxa vida, isso aqui foi orientação do meu pai. Esse detalhe aqui que está acontecendo agora é algo que eu estou obedecendo, que eu recebi como orientação lá atrás e entendi que aquela instrução de fato se fez presente para esse instante e para esse momento. Eu jamais vou esquecer de uma vez que meu pai disse que eu só entenderia de fato o que era amor quando eu visse no rosto dos meus filhos a minha semelhança. Quando eu tivesse o privilégio de ser chamado de pai. Quando eu tivesse o privilégio de sentir o que ele sentia por mim e automaticamente ter entendimento dessa dimensão de amor. Então, quando eu olho para esses detalhes, eu trago para a minha memória as instruções e como é importante as instruções para a minha vida e para a sua vida. Lá em Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Sejam atentos e obterão discernimento. Preste atenção na instrução de um pai. Olha só, eu acho interessante que o texto ele não fala a instrução de seu pai. Preste atenção na instrução de um pai. Talvez seja sim o teu pai sanguíneo, talvez seja o pai do coração, ou talvez seja até um amigo que naquele momento te deu uma instrução paterna de proteção. Ouça a instrução de um pai, esteja atento e você obterá discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Fico pensando aqui em Salomão escrevendo esses textos, talvez com toda a experiência de vida dos filhos, de ter sido filho, o quanto dentro da sua sabedoria ele pode registrar e deixar isso em evidência para nós. E ele faz a seguinte colocação ainda no texto: quando eu era menino ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Preste atenção, apegue-se às minhas palavras. Quantos foram as instruções que o seu pai lhe deu, que preservou a sua vida? Sim, porque quando nós ouvimos a instrução, normalmente ela vem regrada de experiência própria e pessoal.
Há um empirismo clássico na vida dos nossos pais. Eles não vão falar para nós algo que eles não tenham experienciado, ou que de repente não tenha sido relevante para a vida deles. Se ele falar, não vai por ali, certamente você não deve ir por ali. Se ele te falar, fulano de tal não é uma boa companhia, certamente fulano de tal não é uma boa companhia. Se ele te falar, fulano de tal é legal, pode ir, que com certeza vai ser legal. Eles têm esse feeling de enxergar lá na frente coisas que nós, na posição de filhos, não conseguimos determinar nem enxergar. Então Salomão deixa claro aqui, que aqueles que se apegam às palavras, às instruções do pai, esse gerará, ou essa atitude gerará vida. Vamos pensar então, na mesma postura do nosso Deus. Lá em João 14, verso 21, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem obediência aos mandamentos, às instruções de Deus, esse é o que demonstra de fato amar esse Senhor e ter o entendimento claro do amor desse Senhor para com a sua vida. Jesus diz que eu amarei ele e eu também me revelarei a este. Ainda em Provérbios capítulo 19, verso 20, 21 e 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ouça conselhos e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas quem prevalece é o propósito do Senhor. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Olha que coisa interessante. Dá para a gente fazer um paralelo, uma analogia a respeito dos resultados de ouvir a instrução do nosso Pai terrestre que nos gera a vida e ouvir a instrução de Deus que nos faz descansar, que nos faz viver livres de problemas, que nos faz ter vida. Então não existe nada melhor do que ouvir a instrução, não existe nada melhor do que ter o entendimento dessa instrução para a minha vida e tua vida. Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, um texto muito conhecido de todos nós, né? O apóstolo Paulo, em recomendações a Timóteo, ele diz o seguinte a Timóteo: olha Timóteo, toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Olha que detalhe interessante, a figura paterna de Deus, por intermédio da Escritura, me ensinando, te ensinando, me instruindo, te instruindo, me corrigindo, te corrigindo, construindo em mim e em você um caráter justo. Tudo isso para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Não apenas para responder tudo aquilo que lhe for questionado, mas deixar em evidência o caráter forjado pelo nosso Deus. Pensando dessa forma, eu passo para a segunda instrução para a minha vida e para você. E quero, nessa segunda instrução, trazer à memória o amor. O amor paterno, o amor que você teve a oportunidade de usufruir, ou tem usufruído ainda, e ainda usufruirá mais e mais, ok? E compreender a essência desse amor. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 24, a palavra de Deus diz o seguinte: quem se nega a castigar, ou em outras palavras, disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo, repreendê-lo ou corrigir. Preste bastante atenção. Talvez agora eu vou trazer à memória alguns momentos de correção que você precisou ter da parte do teu pai. E isso simplesmente foi manifestação do amor, manifestação do cuidado, manifestação da proteção que ele pôde colocar à tua disposição. Lembra das correções?
Quantos de nós não vamos lembrar das correções? Lembra do olhar paterno durante esse momento de correção? Quantas vezes talvez o teu pai teve que te corrigir, mas o olhar dele estava triste. Talvez não triste por aquilo que você havia realizado, mas triste por ter que lhe corrigir. Quantas vezes você já viu, quantas vezes você já teve essa imagem diante dos teus olhos? Quantas vezes você já teve isso claro diante de você e que hoje você consegue trazer à tua memória aquele olhar, aquele tete-a-tete, aquele olho no olho no momento da correção? Houve momentos da minha vida que eu tive vontade de falar para o meu pai o seguinte: pai, pega a cinta, que vai ser muito melhor do que as palavras que você está dizendo. Busca a vara verde, vai ser melhor do que as palavras que você está dizendo. Você está entendendo? Pensando ainda dentro desse contexto de amor, né, desse contexto de cuidado e correção, a busca pelo sustento. Quantas vezes você observou na sua vida o seu pai sair para buscar o sustento, ele retornar daquela busca do sustento? Isso, sem dúvida nenhuma, para muitos, que talvez alguns filhos nem compreendam. Talvez os filhos até reclamem: puxa, meu pai só sabia trabalhar, ele não passava muita mão na minha cabeça, não me beijava muito, só sabia trabalhar. Mas a forma de expressão de amor dele era trazer o sustento. Saber que você sentava à mesa e aquilo que você tinha necessidade não lhe faltava. Como não pensar na manifestação do sentimento do amor, o afago, o abraço, a mão ao teu rosto, ou simplesmente o silêncio e a troca de olhares? Quantas vezes isso já aconteceu? E na chegada do trabalho, o famoso chocolate, talvez o salgadinho, para alguns o pirulito. Que lembranças maravilhosas. Que coisa boa saber que nós somos ricos nessas recordações. Pequenos gestos que marcam em seu e no meu coração o distintivo desse amor presente em nossas vidas. Não precisava muito, só a lembrança e uma oferta muito simples já fazia uma diferença gigante no meu dia e no seu dia. Que coisa boa! Trazer à memória essas recordações de manifestação de amor, manifestação de cuidado, manifestação de instrução, manifestação daquele que tem a total disposição em fazer de tudo o possível e impossível para trazer a você oportunidades. Pensemos então nessa mesma postura da parte do nosso Deus. Lá em 1 João capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Presta bastante atenção, né, nessa manifestação de amor da parte de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela deixa em evidência esse amor que Deus sente por nós e o convite de permanecermos nesse amor e usufruirmos desse amor e automaticamente por conta disso Deus se fazer presente na minha vida e na sua vida, como o Pai que Ele é. Nada nessa vida, nada nesse mundo pode me separar do amor de Deus. Nada pode lhe separar deste amor que Deus sente por você, que Ele sente por mim, que Ele sente por nossas vidas. Tem um texto que eu gosto muito, já devo ter citado talvez há um pouco tempo atrás, de uma das nossas lives, dentro dos nossos cultos noturnos, que está lá em Romanos 8, versos 38 e 39, quando a palavra de Deus diz o seguinte: olha, preste atenção na dimensão do amor de Deus pela tua vida. Estou convencido, presta bastante atenção no que o apóstolo Paulo coloca para nós. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada neste mundo, nada nesta vida
pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma das intervenções que fazem parte do nosso cotidiano, seja ela de contexto espiritual ou humano, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele sempre vai te amar incondicionalmente. Mas você pode, sem dúvida nenhuma, ter a opção de anular a presença desse amor, desse Deus na tua vida. Não são poucos os que anulam. Mas eu espero que você jamais anule esse sentimento de Deus por tua vida. Muito pelo contrário, que você tenha a plena convicção e a certeza deste amor sendo colocado à tua disposição. Se nós já nos sentimos bem, recebendo isso dos nossos pais, recebendo dos pais do coração, recebendo daqueles que nos amam, como não então nos alegrar mais ainda recebendo isso da parte do nosso Deus? Terceiro aspecto que eu gostaria de trazer à tua memória. Quero trazer à sua memória a proteção, se preciso for, com a própria vida. Lá em Lucas capítulo 11, verso 11 e 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Presta bastante atenção. Aqui o texto está falando, sim, do pai paterno, daquele que é humano, daquele que também possui erros, falhas, não é perfeito, talvez algum momento de injustiça faça parte da vida deles, talvez em algum momento até o caráter passe por um processo de deturpação, mas o texto é muito claro. Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe vai servir para ele uma cobra? Eu não lembro em hipótese alguma, em nenhum momento da minha vida, de pedir algo para o meu pai e receber algo muito contrário daquilo que eu apresentei para ele. Não recebi todas as coisas, mas também nunca recebi nada de ruim da parte do meu pai. Quantas vezes, quero trazer à sua memória, você foi defendido de acusações e teu pai estava lá do teu lado. Aquele cano que não foi você que quebrou, que foi o teu colega, mas a vizinha achou que era você, e chegou lá e teu pai lhe perguntou e você falou, não fui eu, e tua relação de integridade com teu pai fez ele acreditar nas suas palavras. Como da mesma forma, aquele que você quebrou e de repente você nem foi acusado, mas ele se ligou que foi você, e aí você passou pelo processo de correção. Quantas vezes talvez ele te buscou na escola? Talvez não muitas, porque ele teve que sair para prover, ele teve que sair para trazer o sustento, mas quando teve a oportunidade, de repente ele foi até a porta da sua escola, de repente ele foi em uma reunião escolar e você estava lá e ele sentou do seu lado e ele acompanhou a reunião e você estava ali fazendo todas as suas preces possíveis e impossíveis para a hora que você chegasse na sua casa. Quantas vezes talvez o seu pai o acompanhou à distância? Você estava numa caminhada, você estava num direcionamento e talvez por simples proteção, ele estava longe. Você não o viu, mas ele estava te vendo. Ele estava velando por você. Ele estava cuidando da sua vida. Ele estava cuidando da tua integridade. Ele estava ali totalmente disposto a te trazer a proteção. Quantas vezes ele colocou talvez a vida dele em risco pela família, por você? Quantas vezes? Eu nunca vou me esquecer, muito pequeno ainda, meu pai com a minha irmã Regina nos braços, um compadre dele da rua de baixo arrumou uma confusão com os malandros lá da vila, e o cara correu armado e os caras vieram para pegar esse cara, para sacudir ele, bater, talvez tirar a vida dele. E eu me lembro que aquele cara tentou entrar na minha casa e meu pai saiu do portão com a minha irmã nos braços e aquele monte de marginais, porque eles estavam ali marginalizados, prontos para atirar. Ele falou, opa, na minha casa não. E quando aqueles jovens, que eram jovens do período, viram aquilo e eu estava por trás do meu pai olhando a cena, e ele falou, aqui não, e todos baixaram, se renderam e vieram conversar, e ele foi um conciliador naquele momento, naquela situação. Foi a vida dele que foi colocada à disposição. No momento, ele nem pensou muito, ele estava com a Regina nos braços ainda, mas ele foi lá fazer a intervenção, porque ele precisava proteger, não o compadre, mas ele precisava proteger a família. Quantas vezes o seu pai
garantiu a você confiança com a proteção que Ele colocou à tua disposição. Quantas vezes? E quantas vezes talvez Ele ainda esteja fazendo. Talvez Ele não faça mais, mas está vindo à sua memória, está vindo ao seu coração essa situação, essa determinada condição. Quantas vezes você pulou nos braços do teu pai, tendo a certeza de que você não cairia no chão? Quem nunca brincou? Quem nunca foi jogado ou lançado ao ar e foi aparado novamente? Muitos de nós. Talvez não foi o seu pai sanguíneo, talvez tenha sido o pai do coração, talvez tenha sido um amigo da família, não importa. A grande maioria de todos nós já vivemos esse tipo de experiência, e aquilo que nós não experienciamos, talvez hoje nós estejamos fazendo para a vida dos nossos filhos. Sim, trago à sua memória a proteção que o seu pai sempre se colocou à disposição, e talvez, se fosse preciso colocar a vida dele em risco, ele colocou por você. Então hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia especial de celebração. E eu fico pensando, então, nessa mesma postura da parte do nosso Deus, sendo o Pai que Ele é. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Presta bastante atenção. Cristo é o próprio Deus. Ele é a encarnação do nosso Senhor. E Ele é colocado à disposição da minha vida e da sua vida em um amor incondicional da parte do nosso Deus. Um texto muito conhecido de todos nós, que está lá em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo inteiro de uma tremenda maneira que Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes, muito pelo contrário, Ele entregou para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que nós não perecêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Isso é uma verdade para a minha vida, e isso deve ser uma verdade para a sua vida. Ainda, o apóstolo Paulo registra lá em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Presta bastante atenção à total disposição desse Deus como Pai, em dar a mim e a você vida mediante o amor que Ele sente por cada um de nós, e mesmo quando nós não merecíamos, Ele se colocou à total disposição. Concluo. Quero trazer à sua memória a emoção. Talvez, nesse momento, uma lágrima já tenha corrido pelo teu rosto. Talvez seus olhos marejaram. Ou talvez simplesmente conseguiu sentir no seu coração a alegria de reconhecer em sua vida a figura paterna. Seja ela sanguínea ou seja ela uma figura paterna do coração. Mas quero encerrar, sem dúvidas nenhuma, nessa noite, te lembrar e trazer à tua mente, com cada recordação e com cada momento aqui despertado, trazer à sua memória que tudo isso só pôde acontecer e só se tornou uma realidade para a minha vida e para a sua vida, porque nós juntamente possuímos um Pai Celestial. Um Pai Celestial que é comum a mim e a cada um de vocês, e que incondicionalmente nos ama. E não importa o que você passou, ou o que você ainda vai passar, seja com a presença do seu Pai, aqueles que estão aqui nessa terra, ou seja, com aqueles que já não podem mais estar com vocês. De uma coisa eu sei, e eu tenho plena certeza, de que você jamais deve se esquecer, que há um Pai Celestial que te conhece, que caminha com você e que te ama incondicionalmente. Isso precisa ser uma verdade para mim e precisa ser uma verdade para você. Então nessa noite eu me despeço, desejando a você um feliz Dia dos Pais. Sabe por quê? Porque esse momento célebre
quem proporcionou para mim e para você foi o nosso Deus. Então não poderia, em hipótese alguma, deixar de reconhecer essa condição e desejar: Deus, meu Senhor, feliz, Senhor, Dia dos Pais. Porque o Senhor merece. Somos filhos daqueles que o Senhor confiou nas mãos deles a nossa vida. Mas mais do que isso, somos filhos do Senhor. Então nessa noite eu desejo a você, Senhor, um feliz Dia dos Pais, e a você, papai, um feliz Dia dos Pais, e a cada um de vocês, meus amigos e meus irmãos, um feliz Dia dos Pais com Cristo. Que Deus nos abençoe. Neste momento, então, você que colocou o seu pedido de oração e a sua necessidade no chat, nós vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao Senhor e juntos vamos orar no sentido único para que Deus haja em favor desses pedidos, e saiba que quando nós entregamos os nossos anseios ao Senhor, né, nós devemos descansar, porque Deus irá agir, e nós temos que saber esperar a resposta de Deus sobre as nossas vidas, e saber que a resposta sempre será a melhor e sempre será certa para cada um de nós. Então confie naquele que você tem depositado a sua fé. Amém? Então vamos orar com a nossa irmã sobre os pedidos que foram colocados agora aqui no chat, pela sua vida e pela vida da sua família. Oremos. Boa noite, irmãos. Estarei orando pelos pedidos aqui feitos pelo chat. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, perante meus irmãos, Senhor, mesmo pelo computador, pelo celular, ó Pai. Quero te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus. Esses pedidos, Senhor, que foram feitos, Senhor, que foram aqui falados, ó Pai, que o Senhor esteja entrando com providência, ó Pai. O Senhor esteja também, Senhor, abençoando aqueles pedidos, Senhor, que não foram falados, nem as pessoas não sabem, ó Deus, mas está no íntimo de cada um, Senhor, está no pensamento, Senhor. O Senhor conhece cada um, Senhor, mais que Ele mesmo, ó Deus querido. Por isso, Senhor, coloco nas Tuas mãos cada pedido, ó Deus. Os pedidos que foram feitos durante a semana, Pai. Os pedidos para os enfermos, ó Pai. Os que estão internados, que estão em casa, Senhor, que não estão bem, ó Deus querido. Aqueles, Senhor, desempregados também, Senhor, entra com providência, Senhor, abre a porta de emprego para cada um necessitado neste momento, ó Deus. E aqueles, Senhor, que estão agradecendo, ó Pai, pela recuperação, Senhor, pelo emprego que foi aberto, ó Pai. Ó Deus, esteja de misericórdia da vida de cada um, Senhor, neste momento difícil que estamos vivendo, ó Pai. Mas sermos gratos, ó Pai, todo dia, ó Deus. Mesmo pelas lutas, Senhor, mas temos que dar graças, ó Pai, pela vida, Senhor, que nos deixa, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Fique com cada um, Senhor, durante a semana, Senhor, livrando, os protegendo de todo perigo e de todo mal, Senhor. São essas bênçãos, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós finalizarmos, então, eu quero lembrar você que essa semana é a Semana da Juventude. E nisso, a nossa juventude da nossa igreja, ela vai estar fazendo todos os dias um especial no nosso Instagram. Então, acompanhe você aí do seu lar. Vai ser todos os dias dessa semana. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra abençoadora, né, da nossa juventude, a qual Deus já separou esses jovens para estar trazendo uma palavra de refrigério para as nossas vidas e para que também nós venhamos a nos sentirmos em comunhão uns com os outros. Então não se esqueçam, durante toda essa semana às 20 horas no Instagram da igreja, a nossa juventude trará uma palavra de bênção para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até segunda-feira, né, a qual nós vamos nos encontrar mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e sobre a sua vida. Em nome de Jesus.